Hora de conversar com a Dora Kramer, Dora Furacão Kramer, na nossa pauta, o seguinte texto. Vantagens e desvantagens da chegada de Ciro Nogueira, líder do Centrão, à Casa Civil. E aí eu pergunto, Dora Kramer, vantagem e desvantagem para quem? Bom dia para você. Bom dia, Carla, bom dia, Ellen, bom dia a todos. Eu vou colocar melhor, não vou colocar assim, vantagens e desvantagens, né? Eu tinha até falado que era isso, mas é melhor a gente dizer pontos positivos e pontos negativos. Acho que assim fica mais bem colocado. O ponto positivo que eu vejo é o seguinte: é o protagonismo da política. Em regimes democráticos, isso é muito mais adequado. Aliás, isso é o adequado, né? A gente gosta do Centrão, não gosta do Centrão, mas ninguém chegou ali no Congresso por obra e graça dos marcianos. Todos foram eleitos. Então, é muito melhor o protagonismo ser da política do que ser dos militares, que não são do ramo, não são talhados para isso, não é essa a função deles, né? Esse é o ponto positivo, eu talvez dissesse que é o único, porque o ponto negativo é que o presidente faz essa mudança num momento de fragilidade, né? Ele insistiu num outro caminho, imaginou que pudesse ser um outro caminho, e estava completamente equivocado, e poderia, se tivesse feito isso lá no início, é uma incoerência com o discurso da política, mas outros já fizeram, e fizeram no começo. É só lembrar do governo Lula, que Lula passou a campanha falando mal da política econômica do antecessor, do Fernando Henrique. Assumiu, deu um cavalo de pau, adotou a política do antecessor, e ali rendeu alguma discussão, incoerência e tal, mas como a coisa estava certa, como o rumo estava certo, isso logo se diluiu. E como o presidente estava forte, não é? Ele tinha condições de implementar uma mudança desse tipo. O Bolsonaro fizesse lá no começo, talvez até tivesse condições de fazer uma aliança dessa natureza numa situação mais favorável a ele, com um governo mais forte, impondo as suas condições nesse momento, da maneira como é feito, e nesse momento de inteira fragilidade. Ele chama a Casa Civil de alma do governo, e essa alma, lembre-se, já foi o Ministério da Economia, não é mais. Ele entrega essa alma a pessoas, a um grupo que não se notabiliza exatamente pela fidelidade, né? Então ele coloca ali, ele não tem muito jeito, não tem para onde correr, não poderia ter feito outra coisa, só que essa situação, digamos assim, de sinuca, é uma situação que ele próprio criou, né? Ao não saber conduzir as coisas. Então deixa ali o Centrão numa posição extremamente privilegiada para fazer o que quiser, inclusive atender seus próprios interesses. É assim que eu vejo esse quadro, né? Você vê que eu consegui achar um ponto positivo aí, né? Ô, Dora, aliás, não, mas ontem ele deu uma entrevista, né, e aí ele deu uma cutucada no Lula, dizendo assim, não, eu tô entregando a Casa Civil, não é o Ministério de Minas e Energia, que tem milhões, que tem cargos, mas na verdade a Casa Civil é o ministério, né, ela tem as nomeações em mãos, ela tem absolutamente todo o poder ali, então ela é o ministério, não cola esse discurso, né, não cola de nenhum. Exatamente. E, aliás, ali, olha, quando aí o Lula rebate, faz a crítica do Centrão, também fica numa situação ruim, porque ele também fez aliança. Agora, como é muito melhor de política do que o atual presidente, como eu disse, fez isso ali no momento certo. Inclusive, não só na economia, como eu havia citado, mas esse tipo de aliança, já na formação do governo, ele foi feito. Então, como quem diz, olha aqui, se quiser, a organização é essa. E aí aquela coisa, presidente que entra forte, e mais, Lula saiu das urnas numa situação muito melhor do que a que Jair Bolsonaro saiu, eleito
por exclusão, já com uma enorme rejeição. Então, são situações completamente diferentes. Bom, e Dora, por falar em habilidade ou desabilidade política, tem sempre aquela pessoa, no caso era eu lembro na época da escola, que você põe para goleiro do time que ninguém quer no time, assim, é muito difícil de lidar, não tem tantas habilidades para isso. O Jair Bolsonaro tá mais ou menos como esse goleiro dos partidos, né? Ele não consegue encontrar um partido para ele, uma legenda para ele. Tem alguma que tá mais próxima de aceitá-lo aí no time, Dora? Ellen do céu, você sabe que eu fico me perguntando, estava fazendo uma conta, são 132 anos de república. Nunca se viu nada parecido com isso. Um governo, um presidente governando há um ano e 8 meses sem partido e sem conseguir achar um partido que o abrigue. E por que não acha? Porque ele, que já passou por 8 legendas em 28 anos de carreira pública, que não tinha grande preocupação, ficava ali como um inquilino desinteressado, agora quer um partido para dominar totalmente. Por isso que ele saiu do PSL, tentou fundar a Aliança pelo Brasil. Meu Deus do céu, presidência da República é atrativo. E outra, num país com 33 legendas registradas, mais de 70 na fila, e com gente especializada no ramo de criar partido, não entendo por que ele não conseguiu criar Aliança pelo Brasil, quando vários outros políticos que estavam insatisfeitos nas suas legendas de origem e que não tinham os atrativos nem facilidades da presidência da República, criaram. Estou lembrando aqui, lembra? Os petistas que saíram do PT para fundar o PSOL, a Marina Silva, que fundou a Rede com toda dificuldade, conseguiu, sendo baitamente boicotada, conseguiu. O Gilberto Kassab conseguiu criar o PSD, enfim, e por aí vai. E aí o presidente da República, com faca, queijo, colher, prato, toalha, tudo na mão, não consegue criar um partido, nem encontrar algum que ele possa dominar, porque o que ele quer é dominar. O do partidário, agora quem é dono desses feudos, não vai entregar. Ele já conversou, fiz uma conta aqui por cima, gente, com umas 9 legendas, né? Caramba. Tentou voltar para o PSL, tentou ressuscitar o DN, enfim, uma confusão. E agora, ele disse outro dia, confessou, disse, eu quero um partido para chamar de meu, eu quero dominar, se eu for candidato à presidência da República. E aí disse, com isso, o PP passa a ser uma possibilidade para filiação. Eu acho que nesse aspecto conviria que o presidente se sentasse confortavelmente no melhor sofá de seu gabinete para esperar sentado, porque não acho, a menos que as condições sejam outras, que ele flexibilize essas condições de domínio, porque se for assim, excelências tipo o presidente do PP, que está indo agora para a Casa Civil, Ciro Nogueira, presidente da Câmara, Arthur Lira, líder do governo Ricardo Barros, todo mundo é do PP. Você acha que esse pessoal vai entregar a mina de onde saem gordos recursos públicos e o poderio de formar alianças regionais da maneira como eles quiserem, com PT e PSDB, inclusive? Você acha que esse povo vai entregar? Acho altamente improvável. Lembrei do clássico do Erasmo, mesmo que seja eu, né? Um partido para chamar de seu, mesmo que seja eu. Eu fico achando, tem uma coisa que é impossível, que eu pensei, mas olha só, se ele não conseguir achar uma legenda até abril, ele não pode concorrer à presidência da República. Então é o seguinte, o tempo vai passando, e as exigências deles vão ter que diminuir, se ele quiser ter legenda, né? Não sei como é que esse negócio vai acabar. Pois é. Essa questão da traição, né, dos companheiros de partido, das inimizades tantas que ele fez com pessoas que o apoiaram durante a campanha, se não pesa, né, nesse momento. Ô Dora, hoje é quarta, amanhã quinta-feira a gente conversa mais, combinado? Combinadíssimo, até amanhã, beijo, garotas. Beijo, garota.